3, versículo 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 2. Enquanto os irmãos abrem, eu quero falar mais uma coisa. O que é, pastor? Nós vamos iniciar duas construções. Uma é a construção da chácara para encontro com Deus, e outra é a construção do prédio no Novo Diamantino. Então, irmão, nesse tempo é muito importante você ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus vai te levar a ofertar na construção, não tem outra forma, não vai construir sem ofertas. Então Deus vai te levar a construir. E eu quero te desafiar nesses dias a ouvir a voz do Senhor. Pastor, o que nós precisamos? Cimento, areia, brita, tijolo, né? Você que é engenheiro, arquiteto, mestre de obra, pedreiro, nós precisamos que você oferte também um pouco do tempo seu, do seu projeto, porque nós estamos edificando algo. E a maneira que Deus vai te usar é através das ofertas. É claro que você não pode ofertar todo o tempo, a gente sabe disso, mas você tem algo para ofertar para Deus, eu tenho certeza disso. Então diga para esse irmão aí, você tem algo para ofertar nessa construção. Vai descobrir em Deus o que é. Amém ou não amém? Está preparado, irmãos? Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo de número 2 diz assim: e apareceu o Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Sarça pegar fogo era normal no Egito, no deserto, mas sarça pegar fogo e não consumir é que era o milagre. Respondeu, e vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me o que, irmãos? Versículo 6. E diz, não, versículo 5. E diz: não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de... Aleluia. Hoje o tema é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu quero te falar duas coisas hoje. Primeiro, porque Deus se apresentou dessa forma. E segundo, acerca do chamado de Moisés. Como Deus chamou esse homem. A primeira coisa é acerca da apresentação de Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Irmão, Deus se apresentando como Deus de Abraão, eu entendo. Até porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Até porque a Bíblia diz que Abraão, debaixo de uma voz do Espírito, ele deixou seu pai, a sua mãe, a sua parentela, e foi para uma terra desconhecida, a terra de Canaã. Quando Deus fala que é Deus de Abraão, eu entendo, Ele está me dizendo: eu sou um Deus que honra a fé. Eu sou um Deus que não decepciona quem crê em mim. Eu consigo compreender Ele dizendo que é Deus de Abraão. Até porque Abraão teve a revelação que a sua pátria, que a sua casa não era terreno. Se você abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Hebreus capítulo 11, versículo 9. O texto diz: e pela fé habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas, em tendas com Jacó, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, o qual o artífice e construtor é Deus. A Bíblia diz que Abraão morou em tendas, não porque ele era nômade. A Bíblia diz que Abraão morou em tendas porque ele sabia que existia uma cidade que desceria da terra, que existia uma cidade que ali era a sua pátria. Abraão teve revelações há muitos anos antes do livro de Apocalipse ser escrito, e Deus falar que desceria uma cidade. Então eu compreendo Deus falando: eu sou Deus de Abraão, porque Abraão é um homem que já velho, sua esposa estéril, velha. Deus disse para ele: Abraão, você vai ser pai de multidões. Se você quiser ler o texto, está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo de número 5.
Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhes: assim será a tua descendência. 6. E creu ele no Senhor, e isso imputou-lhe, ou isso foi imputado como justiça. A Bíblia diz que quando Deus falou a Abraão: você vai ser pai de multidões, você não vai ser Abrão, pai exaltado, que significa, mas você vai se chamar Abraão, porque Abraão significa pai de multidões. A Bíblia diz: e Abraão creu em Deus. Eu entendo Deus falando que é Deus de Abraão, porque ele é um homem que entregou o bem mais precioso. Ele é um homem que quando Deus disse: me dá o filho que eu te prometi, ele falou: está aqui. Quem tem coragem de entregar um filho? Abraão me fala de um homem de obediência extrema a Deus. Abraão me fala de um homem que creu contra a esperança. Abraão me fala de um homem que é cheio de fé. E quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, eu consigo entender. Mas a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, e eu sou o Deus de quem, irmãos? Isaac. E eu também consigo entender Deus falando que é Deus de Isaac. Até porque Isaac é a manifestação viva do milagre. Abraão não poderia ter filho, Sara não poderia ter filho. E qual é o resultado do milagre? Isaac. Pastor Francisco, o que significa Isaac? Isaac significa riso. Diga para o seu irmão: riso. Fala para o seu irmão: e quando Deus operar um milagre na sua vida, o resultado vai ser riso e alegria. Eu entendo, porque todos os judeus, quando diz Deus de Isaac, eles estão dizendo Deus de milagres. Eu entendo porque Israel venceu a guerra dos 6 dias, quando seus inimigos o cercaram, e antes que chegassem para atacar, eles enviaram seus carsas e destruiu todo o exército egípcio. Tomaram as colinas do Golã, porque Israel aprendeu a vida inteira a ouvir que Deus é um Deus que honra a fé, Deus de Abraão, e também que Deus é um Deus de milagres, Deus de Isaac. Quando a Bíblia me fala que Deus é Deus de Isaac, eu consigo entender, porque Isaac é o herdeiro. A Bíblia diz que Abraão conquistou e Isaac herdou. Diga assim: herdeiro. Pastor, o que significa isso? Na minha vida, na sua vida, irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo conquistou, e eu e você, nós herdamos. Fala para o seu irmão: você é herdeiro? Hã? O que ele respondeu? Perguntei: você é herdeiro? Diga para ele: então você tem o Deus de Isaac, o Deus que herda. A Bíblia diz que Jesus Cristo conquistou saúde e nós herdamos cura. A Bíblia diz que Jesus Cristo conquistou vida eterna e nós herdamos vida eterna. A Bíblia diz que Jesus Cristo despojou todo o principado e potestade e nós herdamos a autoridade. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Quando Deus se apresenta como Deus de Isaac, Ele está dizendo: primeiro, eu sou um Deus que pode fazer milagres nessa noite. Segundo, eu sou um Deus que conquisto para os meus filhos herdarem. Fala para o seu irmão que está na hora de você herdar. Fala para ele: a conquista foi Jesus, o herdar é com você agora. Eu entendo Deus falando que é Deus de Isaac, porque a Bíblia diz que Isaac semeou numa terra seca, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Quando Deus diz que é Deus de Isaac, Ele está dizendo: eu sou o Deus da multiplicação. Eu sou o Deus que mesmo diante dos desertos da sua vida, eu tenho o poder de multiplicar, eu tenho o poder de restaurar. Você está quebrado, falido, destruído, mas eu tenho o poder de pegar uma semente e mudar a sua vida. Fala para o seu irmão: ei, Ele é Deus de Isaac. Você tem semente, Ele pode mudar a sua semente. Amém ou não amém? A grande questão é agora. Está muito frio, irmão? Estou vendo os irmãos com frio? Pode diminuir aqui no meio aqui. Bruno, sobe ou desliga um. A grande questão não é Ele ser Deus de Abraão. A grande questão não é Ele ser Deus de Isaac. A grande questão é Ele se apresentar como Deus de Jacó. Eu pergunto: por que Deus se apresenta como Deus de Jacó? Até porque Jacó já tinha morrido. Jacó é filho de Isaac. Ele teve 2 filhos, Isaac e Esaú.
Perdão, Jacó e Esaú. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O nome Jacó significa enganador, usurpador, trapaceiro, mentiroso. Nós sabemos o que Jacó fez. Enganou seu pai, enganou seu irmão. Porque Deus vai se apresentar como Jacó, Deus de Jacó, e não como Deus de Israel. Porque Jacó já tinha tido um encontro com Deus no val de Jaboque, em Peniel. Ele lutou com o anjo tocou na sua coxa. Ele vai ser mudado, não se chamará mais Jacó, enganador, trapaceiro, mentiroso. Você vai se chamar Israel. O que é Israel, pastor Francisco? Príncipe de Deus. Então por que Deus não disse: eu sou Deus de Abraão, da fé, eu sou Deus de Isaac, do milagre, eu sou Deus de Israel, príncipe? Ele vai dizer: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Jacó. Porque Deus se apresentou como Deus de Jacó. Lembra que Deus está falando para Moisés. Moisés estava com 80 anos. Moisés era um assassino foragido. Moisés era um homem que havia se perdido no processo. Moisés estava perdido e fracassado nesse momento. Então Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus da fé, eu sou o Deus da obediência, eu sou o Deus do milagre, eu sou o Deus da herança, mas eu quero te dizer também que eu sou o Deus de Jacó. O que significa Deus ser Deus de Jacó, pastor Francisco? Significa que Deus não é Deus só dos perfeitos. Significa que Deus não é Deus só daqueles que deu certo. Significa que Deus não é Deus apenas daqueles que acertaram e tiveram uma grande fé. Quando Deus se apresenta como Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus do fracassado, eu sou o Deus daquele que praticou e cometeu aborto, eu sou o Deus daquele que assassinou, eu sou Deus daquele que quebrou e faliu. Eu não sou só Deus dos bons, mas eu sou Deus do Francisco. Eu sou Deus daqueles que falharam. Deus está dizendo: Moisés, eu sei que você é um assassino. Moisés, eu sei que você está perdido com 80 anos, escreveu os salmos, dizendo que 70 acabou. Mas eu estou te dizendo que eu sou Deus de Jacó. Eu sou Deus daqueles que estão perdidos. Eu sou Deus daqueles que estão decepcionados. Eu sou Deus daqueles que estão fracassados. Te pergunto a Jacós aqui hoje. Há pessoas aqui como Jacó, perdida. Porque claro que há pessoas como Abraão, claro que há pessoas como Isaac, mas quando Deus se apresenta como Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou Deus das pessoas imperfeitas. Sabe, irmãos, hoje o Espírito Santo está dizendo: eu sou Deus de Jacó. Eu sou Deus que estou com você. Quando passares pelo fogo não se queimará. Quando passares pelas águas ela não vai submergir, ela não vai te abater, porque eu estou com você. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não disse: eu estou com você quando acertar, eu estou com você quando tudo dá certo, eu estou com você quando você crê. A Bíblia diz que Jesus disse que estaria conosco em todos os momentos. Isso implica os momentos de vitória, isso implica os momentos de fé, mas isso também implica os momentos de derrota. Isso também implica quando nada dá certo. Isso também implica quando você fracassar. Aponta o dedo para o seu irmão, diga: ele é Deus de Jacó. Diga: ele é o seu Deus hoje. Fica tranquilo, porque todas as vezes que Deus pegou Jacó, todas as vezes que Deus teve um encontro com Jacó, vai sair Israel. Fala para o seu irmão: você pode ser Jacó hoje. Deus é Deus de Jacó, mas daqui a pouco vai nascer o príncipe. Jacó vai virar Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, que Deus pode pegar você e transformar num príncipe? É o que Deus estava falando para Moisés. E aí eu vou para o segundo aspecto, que é o chamado de Moisés. Irmão, se você ler a Bíblia, no livro de Êxodo, a Bíblia vai nos falar que Moisés nasceu para cumprir um propósito. Moisés nasceu designado a um ministério específico. Eu sei que leva tempo para descobrir o propósito. Não é do dia para a noite que descobrimos o propósito. Por isso que muitos padecem, porque não encontraram o propósito. Mas eu quero te falar uma coisa: enquanto você não encontra o propósito, é importante que você não perca a identidade.
É importante que você não perca quem você é. Diga para o seu irmão, quem você é mesmo? Nós precisamos entender isso. Irmão, você não faz uma faculdade para descobrir quem é. Você não precisa de colegas para descobrir quem é. Você não precisa se envolver com drogas, com vícios, para descobrir quem é. Você não precisa fumar narguile para descobrir quem é. Você não precisa se relacionar, porque todo mundo está se relacionando, para descobrir quem é. Deus já falou para você quem você é. Deus já falou para você quem você é. Fala para esse irmão, Deus já falou para você quem você é. Fala com mais fé, diga, Deus já falou com você quem você é. Nunca se esqueça de quem você é. Você é rei e sacerdote. Você é filho amado. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Diga, você não precisa provar quem é. Moisés estava perdido. Moisés não sabia mais quem era. Sabe o que é o interessante? O inferno conhecia Moisés. Quando Moisés nasce, há um decreto de Faraó para matar todas as crianças. O interessante é que o decreto é para matar as crianças. Assim como Jesus nasceu, Herodes mandou um decreto para matar as crianças. Moisés era conhecido no inferno, mas Moisés não sabia quem era. A Bíblia diz que os seus pais o esconderam 3 meses. Depois de 3 meses, colocaram ele numa arca revestida de betume, no rio Nilo. E como eu já falei, os pobres ficavam na parte baixa e os ricos ficavam na parte alta. Até porque não tinha saneamento básico. Então nenhum rico queria beber água contaminada. Então quem não tinha dinheiro, os escravos e os pobres, parte baixa. Os ricos na parte. Então quando a mãe de Moisés lançou Moisés, ela não lançou de cima para baixo. Ela lançou na parte baixa. E Moisés normalmente teria que descer o rio. Mas a Bíblia diz que Moisés foi parar na casa da filha de Faraó, onde ela estava banhando. Significa que quando colocou o cesto nas águas, em vez de descer, seguir na corrente das águas, o cesto subiu. Moisés já nasceu lutando contra as águas. Moisés já nasceu lutando contra as circunstâncias. Diga, você também é um Moisés hoje. Você já nasce lutando contra as mentiras do diabo. E a Bíblia diz que então Moisés foi pego pela filha de Faraó. Sabe, irmãos, é muito importante na nossa vida encontrar filhas de Faraó. Existe um momento na minha vida, na sua vida. Existe um momento ministerial na minha vida. Existe um momento ministerial na sua vida, que você precisa encontrar uma filha de Faraó. E quem é a filha de Faraó? É aquela que vai dar proteção, vai ajudar Moisés a crescer, para que Moisés cumpra o propósito de Deus. Enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus falou comigo muito acerca da minha tia, que hoje congrega aqui, que é aqui, né? Deus falou para mim, durante muitos anos da minha vida, ela foi uma filha de Faraó para mim. Porque quando eu vim para Diamantino, eu fui morar na casa dela. Eu fui dormir na casa dela. Eu fui vestir na casa dela. Quando eu perdi a minha moto, que roubaram a moto, eu fui andar na moto dela. Quando eu cresci, casei, o meu irmão foi morar com ela. Minha irmã foi morar com ela. Ou seja, ela nos preparou para o ministério. Então, não sei se ela está aqui hoje, quero te agradecer por ser uma filha de Faraó na vida de Moisés, por ser a pessoa que no momento chave escondeu e cuidou para que em algum momento se manifestasse. Todo mundo precisa disso. Você precisa orar para Deus, para te dar pessoas que vão te esconder e te proteger em tempos certos, para te lançar quando o ministério chegar. E a Bíblia diz que Moisés cresceu no palácio, aprendendo a língua egípcia. Ele era letrado no conhecimento. Com 40 anos, Moisés vai andar pela rua e encontra um egípcio batendo no judeu, mata o egípcio, se torna um assassino, tem que fugir.
vai fugir para o deserto de Midian, e 40 anos vive no deserto de Midian. Com 80 anos Deus apresenta a ele. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito importante na sua vida. Deus não te chamou para adaptar. Diga para o seu irmão, Deus não te chamou para adaptar. Diga, Deus te chamou para brilhar. Irmão, Moisés tentou se adaptar a vida inteira, porque ele era letrado. Então ele tentou se adaptar no palácio, mas o palácio não era para Moisés. Moisés tenta se adaptar no deserto de Midian com os medianitas, mas ele não é homem de viver com os medianitas. Moisés tenta se adaptar com o povo judeu, mesmo sendo sangue seu, mas ele não é escravo. Ele não nasceu para estar no palácio, ele não nasceu para viver no deserto de Midian, ele não nasceu para ser escravo, ele nasceu para ser rei, ele nasceu para ser libertador. Moisés tem um chamado libertador. Sabe, muitas de nós estamos tentando nos adaptar. Você está tentando ser aceito, você está tentando se adaptar a um grupo, você está tentando se adaptar a uma sociedade, você está tentando se adaptar a uma tribo. Eu pinto o cabelo para ser aceito, eu me visto de tal forma para que as pessoas me aceitem, eu me relaciono para que eu não seja esquisito. Ei, Deus não te chamou para adaptar, Deus te chamou para ser alguém extraordinário. Você não deve adaptar as pessoas. Pastor, mas por que as pessoas me rejeitam? É Deus, é o próprio Deus que está lutando. Por isso você se sente às vezes um peixe fora d'água. Por quê? Porque você não nasceu para adaptar, você nasceu para brilhar, filho. E o próprio Deus te empurra. Pastor, então por que as pessoas me rejeitam? Por que as situações acontecem? É Deus te empurrando. E me empurrando por quê? Para que você não viva uma vida medíocre, para que você não seja mais um. Você é único. Quando Deus te criou, Ele te criou único. Não tente se adaptar, vai cumprir o teu chamado, filho. Vai cumprir o que Deus chamou você para fazer. Moisés estava tentando se adaptar. Tem muitas pessoas tentando se adaptar, e o próprio Deus permite. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria me adaptar aos grupos. Então eu teria que vestir, eu teria que falar, eu teria que ir nos mesmos lugares que outras pessoas iam, para tentar me adaptar. Sabe o que acontecia? Cada vez mais eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu fui chamado para a grandeza. Você foi chamado para a grandeza. Fala para esse irmão perto de você: ei, você não é camaleão para ficar se adaptando. Diga, você é rei, você é nobre, vai viver seu ministério. Ah, pastor, não sei se eles gostam de mim, eles não me aceitam, eu tenho que participar das mesmas rodas que todo mundo participa. Ah, pastor, eu tenho que estar inserido no mesmo ciclo social. Irmão, você não precisa de nada disso. Você precisa ser Moisés. E quando Moisés estava perdido, as trevas haviam tomado, a Bíblia diz que o fogo de Deus brilhou no meio de uma sarça. E Deus está dizendo: Moisés, vamos voltar para o ministério. E aí Moisés se empolga. Deus fala: coloca a mão no peito, fica leproso. Tira a mão do peito, fica sadia. Joga o cajado, vira cobra. Pega o cajado, volta a ser cajado. Mas aí Deus fala uma coisa para Moisés que incomoda ele. Deus diz: Moisés, você tem que falar. Você vai falar para Faraó: deixa o meu povo sair para me adorar. Aí Moisés diz: Senhor, jogar cajado eu jogo, tocar no Nilo, o Nilo virar sangue eu faço, liberar as 10 pragas no Egito eu libero. Agora falar não é comigo, porque eu sou gago. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é especialista de usar os desajustados. Dá uma olhada aí perto de você, tem alguém desajustado aí? Tem alguém aí meio problemático, meio difícil, meio limitado? Fala para esse irmão: se prepara. Fala para ele: se prepara. Deus é especialista em usar pessoas assim. Irmão, Deus não chama os extraordinários. Deus chamou o desajustado Moisés, gago, para falar para 3 milhões de pessoas, para liberar decretos. Porque esse é Deus que pega os desajustados
E através dos desajustados, Deus faz o extraordinário. Quando Deus te chamou, Ele sabia de todos os seus defeitos. Quando Deus te chamou, Ele sabia de todas as suas limitações. Mas vou falar. Não importa, Moisés, você vai falar. Pastor, se eu falar que vai vir aqui dar um testemunho, vou tremer. Irmão, vai tremendo, arrastando. Eu sei de uma coisa, quando você abrir a boca, os céus vão ouvir, os céus vão te respeitar. Você nasceu para ser um Moisés, você nasceu para ser um rei, você nasceu para ser um libertador. O que está te impedindo de viver o propósito de Deus é o medo e a adaptação. Chega de se adaptar ao sistema, às pessoas. Você não é como todo mundo, você é único, filho. Você é único. Você precisa falar para os seus filhos isso. Você não precisa se adaptar. Você nasceu debaixo de uma promessa. Você nasceu debaixo de um decreto. Eu orei por você, como seu pai, como sua mãe. Eu te liberei. Você não precisa se encontrar. Você já se encontrou com Deus. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando com você hoje? Fica de pé onde você está. E Moisés disse: Senhor, tudo bem, é para ir, estou indo. Mas quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer?